Olá a todos do Conanci, muito obrigado pela atenção. É um evento muito importante que aborda a questão da ansiedade. Meu nome é Flávio Braunfiorda, eu sou médico da área da psiquiatria, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada e da Associação Médico Espírita de Santos. Eu sou também coautor de alguns livros da Associação Médico Espírita do Brasil, que aborda a questão da saúde, da ciência, da espiritualidade, como que eles podem interagir para dar respostas, orientação, facilitar o tratamento dos pacientes, principalmente na nossa área, na área da saúde mental. Então, o tema da ansiedade é tratado pela psicologia, pela psiquiatria, e como oferecer recursos para aqueles pacientes que sofrem desse transtorno, para que ele possa ter mais qualidade de vida no seu dia a dia e, quem sabe, ser mais feliz um pouquinho, aliviando seus sintomas e vivendo um padrão mínimo de qualidade de vida. Então, eu vou trocar alguma ideia aqui com vocês, são hipóteses, para colaborar com os outros palestrantes e quem estiver nos assistindo, para cada um fazer o seu ponto de vista, seja ele concordando ou discordando, mas para enriquecer esse debate da questão da ansiedade. Então, temos o tema, né? Ansiedade, somatização, síndrome do pânico e ectoplasmia, algumas hipóteses que estamos trazendo para vocês hoje nesse evento da ansiedade. Bom, eu deixo aqui como referência os sites da Associação Médico Espírita do Brasil, amebrasil.org.br, e da Associação Médico Espírita de Santos, amisantos.net.br, onde vocês podem acessar informações a respeito desse movimento, que aborda a questão da ciência, saúde, espiritualidade e tudo que estiver correlacionado à hipótese da reencarnação. Um dos livros de referência que eu indico para vocês é este, chamado Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra, do meu amigo psiquiatra e também espírita Luciano Munari, onde ele fez uma coletânea de informações, de matérias, a parte histórica, a sintomatologia, o que isso pode ter a ver com os transtornos de ansiedade, somatização, síndrome do pânico, que vocês podem adquirir pela internet, nas grandes livrarias do ramo, para estudar um pouquinho mais desse assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Então, essa sensação de ansiedade, o paciente, quando está numa crise verdadeira de ansiedade, ele chega a gente com essa face, né, de angústia, de sofrimento, de uma sensação de um mal-estar intenso, parece que está numa sensação até de morte iminente, um sofrimento agudo, onde ele quer que os seus sintomas sejam aliviados o mais rapidamente possível, seja ele sendo atendido no consultório, numa situação de um pronto-socorro psiquiátrico, ou numa sala de emergência, que ele está tendo uma sensação de morte iminente, onde ele chega para o médico plantonista dizendo que está realmente sentindo sintomas físicos, que ele vai ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória e assim por diante. Então, como questão de definição, nós vamos abordar resumidamente, né, que todos os palestrantes vão definir esses conceitos. Como ansiedade, então, é um estado de humor negativo, caracterizado por sintomas corporais de tensão física e a apreensão com relação ao futuro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente com relação a esse termo, da apreensão com relação ao futuro, porque realmente, quando pensamos em pessoas ansiosas, são pessoas muito preocupadas, preocupadas com o porvir, com o minuto seguinte, com o dia seguinte, com o mês seguinte, com o ano seguinte, e sempre uma sensação de uma necessidade intrínseca, psicológica, inconsciente, de ter o controle de todas as situações da sua existência, sejam ela da vida pessoal, da vida profissional, da vida espiritual, de todos os ramos que fazem parte do seu dia a dia. Então, essa ansiedade, ela pode ser benéfica quando ela te prepara ou te protege de alguma coisa. Ou seja, você faz um planejamento para aquilo que pode ser que aconteça. Por exemplo, um dia de chuva, você vai pegar um guarda-chuva. Um dia de frio, você vai pegar um casaco. Se você vai fazer um planejamento de uma viagem no fim de ano, você vai escolher o lugar, o hotel, vai fazer o seu planejamento econômico e assim por diante. Então, uma ansiedade, digamos, gostosa de sentir, até porque é alguma coisa que você quer que aconteça dali para frente. E ela passa a ser patológica
quando muito intensa, aguda, né? Ou desproporcional ao estímulo que está originando, ou seja, a pessoa passa por uma sensação de sofrimento intenso, aonde ela fica numa situação de angústia e é desproporcional ao fato, ou seja, aquilo que aconteceu desarmonizou completamente o seu psiquismo, o seu lado emocional e ela entra numa sensação de sofrimento psicológico. Conceituando agora a questão da somatização. Então, uma série de queixas físicas continuadas, que podem ser exemplificadas na forma de dores, inflamações, asites, rinite, sinusite, gastrite, bronquite, labirintite, colite, dores crônicas, né? Fibromialgia, por exemplo, inexplicáveis ou quando não tem uma causa aparente física do ponto de vista clínico pelas especialidades médicas, onde praticamente todos os exames de sangue, de imagem aparecem no padrão de normalidade, mas que gera para aquele paciente um prejuízo significativo social, ocupacional da sua vida muito importante. É uma situação de estresse, de angústia, né? Uma angústia psicológica, com sentimentos e pensamentos não saudáveis para si e para o seu próprio corpo. Então, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, eu entro num sofrimento psicológico muito, muito intenso, uma sensação de menos-valia, nada vai dar certo, uma sensação de que eu não vou dar conta de fazer as coisas e assim por diante. As questões das nossas definições, né? Vamos passar aqui o próximo slide. A crise de pânico propriamente dito. Então, são ataques intensos, esporádicos e recorrentes de extrema ansiedade com sintomas físicos muito desagradáveis. Um ataque cardíaco, uma sudorese, uma sensação de mal-estar agudo, uma morte iminente. Pode durar de minutos a horas, né, em qualquer lugar, lugar aberto, fechado, de dia ou de noite. Geralmente mais em adultos jovens, nessa faixa mediana de 25 a 30 anos, não que não ocorra nas outras faixas etárias, mas principalmente nessa faixa etária. E a nossa estatística é de mais em mulheres do que em homens, numa proporção de 2:1. Talvez por questões hormonais, talvez pela sensibilidade feminina, seria uma explicação que a gente possa pensar a respeito disso. E trazendo aqui essa ponte com a questão da espiritualidade, nós trazemos do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 14 da primeira parte, um termo que ele usa aqui muito interessante, da questão da psiconeurose. Uma simbiose obsessiva, onde espíritos anestesiam, entre aspas, ou infantilizam, mentes menos aptas ao autocontrole, podendo, em alguns casos, evoluir até com um episódio de epilepsia. Então, quando a gente fica mais fragilizado, mais infantilizado, nós podemos ter essa sensação de que as coisas estão fugindo ao meu controle. E parece que realmente a vida está se esvaindo pelos vãos dos meus dedos e realmente eu vou ter uma sensação de crise de ansiedade muito aguda, muito intensa. Então, preste atenção nesse termo para a gente associar com sintomas clínicos que a gente vai abordar nos próximos slides. Então, de uma maneira geral, de acordo com o Código Nacional de Doenças, né, temos aí a sensação na crise de pânico, taquicardia, sudorese, náusea, vômito, alteração da pressão arterial para mais ou para menos, palidez ou vermelhidão, tontura, formigamento, arrepios em qualquer parte do corpo, uma dor aguda na região torácica, na região abdominal muito intensa, subindo para a região do pescoço e cabeça, um medo incontrolável, que gera sofrimento naquela pessoa mesmo, não é brincadeira aquilo que ela está passando, uma sensação de morte iminente, então me leva para o pronto-socorro que eu estou passando mal, que realmente isso está me levando ao fim da minha existência. Isso gera um constrangimento muito forte, porque não é a primeira vez que o paciente sente tudo isso se torna de maneira repetida, ele já chega ao serviço de urgência e emergência, a equipe hospitalar já olha para ele, já olha meio torto, né? De novo aquele paciente que tem esse transtorno de ansiedade, mais uma vez em crise, onde vão ser feitos exames clínicos, eletrocardiograma, exames de sangue, etc., radiografias de alguma maneira, onde provavelmente vão vir num padrão de normalidade e vai ser feita uma medicação ansiolítica, um calmante naquele momento para aliviar esses sintomas que o paciente tem. E quando o paciente, antes de procurar auxílio psiquiátrico, ele vai ao pronto-socorro várias vezes,
provavelmente ele vai ser encaminhado para um sistema de atendimento psicológico e psiquiátrico. Mas para muitos desses pacientes, parece que é o fim da picada, é o fim da linha, né? Quando você precisa passar no médico da área da psiquiatria, no profissional da saúde mental, para uma abordagem psicoterapêutica, no psicólogo, parece que dá uma sensação de incapacidade de eu tomar conta de mim mesmo. Na verdade, esse preconceito ainda existe, graças a Deus um pouquinho menos, né, dia a dia, porque quando você toma a sua atitude de você pedir ajuda, é o primeiro passo de amor próprio. Ou seja, eu quero me entender, me compreender, cuidar melhor de mim, para que eu possa melhorar esses sintomas. Ou seja, não é uma razão para você achar que a sua vida está nas últimas, muito pelo contrário, pode ser uma grande virada positiva de jogo para você entender esse processo e ter qualidade de vida. Como médicos em geral, nós precisamos fazer alguns diferenciais com outras situações orgânicas que o paciente passa, problemas da parte hormonal, como o hipertiroidismo, variações hormonais nas mulheres, principalmente na fase de TPM, tensão pré-menstrual, pacientes que têm a ingestão de drogas lícitas ou ilícitas, gerando esse quadro, toda essa sintomatologia, infecções virais ou bacterianas, onde o paciente tem essa sensação desagradável no seu corpo físico, agudas, alterações hemodinâmicas, cardiológicas, de hipertensão, de arritmias, disfunções metabólicas, como acidose metabólica na questão do diabetes, questões também neurológicas, como epilepsia de pequeno mal ou de grande mal, aquela sensação de pré-convulsão, aquela sensação desagradável que o paciente sente antes de ter a crise propriamente dita, ou outras encefalopatias, tumores neurológicos. Por isso que é necessário fazer exames, aquilo que a medicina nos orienta, nos oferece como arsenal de recurso de diagnóstico para afastar essas possibilidades orgânicas e você começar a tratar da parte emocional, psicológica e psiquiátrica, inclusive. Queria lembrar que a reação de medo é uma reação humana. Então, todos nós temos, por uma situação de instinto, de defesa propriamente dito, a reação de medo dessas partes aqui do cérebro, onde nós estamos mostrando para vocês agora. São as áreas em cadeia envolvendo as partes anatômicas da neurofisiologia. Número 1, aqui nós temos a região do tálamo, onde nós temos aqui, bem no centro, que recebe as informações do mundo exterior, dos olhos, do ouvido, da boca, da pele, que vai fazer conexões neurológicas com a área número 2, um pouco mais acima, do córtex sensorial, que vai interpretar todas essas sensações que estão vindo do mundo exterior, faz conexões com a região do hipocampo, da memória cerebral, armazenando, recuperando todas essas memórias, processando esses estímulos. E aí, essas memórias, a gente vai ampliar um pouquinho a nossa visão, memórias que a gente tem do nosso cotidiano, de fatores recentes da nossa vida, fatores antigos da nossa adolescência, da nossa infância, memórias intrauterinas, e abordando a questão da espiritualidade, a gente abre um pouco esse nosso estudo quando falamos das memórias de supostas outras encarnações, vidas anteriores a essa, vidas passadas realmente. Indo aqui para a região número 4, da amígdala, que vai descodificar algumas dessas informações e determinar possíveis ameaças, armazenando essas memórias de medo, e aí mandando informações em milésimo de segundos da região do hipotálamo, número 5, que vocês podem ver nessa imagem, que vai decidir o que a pessoa vai ter que fazer mediante aquele medo. Se ela vai retrair, se ela vai atacar, se ela tem que lutar, fugir, e qual vai ser realmente a sua reação logo em seguida. Então, é uma reação neuroquímica, neurofisiológica, que tem muito a ver com o ambiente externo, com os seus traços de personalidade, que a gente vai abordar nessas causas aqui, orgânicas e psicológicas. Então, nós podemos ter as alterações neuroquímicas da produção e recapturação da serotonina, principalmente do sistema límbico, ligado às nossas emoções. Podemos ter também como causa o estresse da vida moderna, traumas emocionais vivenciados por aquela pessoa, o que estamos passando agora nesse momento de pandemia, que estamos tendo várias restrições, várias limitações, novas regras a seguir, não é novidade para nenhum de nós aqui no mundo,
Pessoas também que também têm uma personalidade hipocondríaca, de achar que vai ficar doente a qualquer momento, de que vai se contaminar, que vai passar mal a qualquer instante, que vai ter um ataque cardíaco, tudo de ruim vai acontecer para aquele ser humano. Pessoas que também têm uma estrutura de fé um pouco mais sensível, com falta de confiança em si ou na providência divina, que pessoas que não cultivam de uma maneira saudável, inteligente, a questão da sua religiosidade, da sua espiritualidade, independentemente de religião que a pessoa possa vir a ter, mas de tal sorte que ela tem uma conexão com o alto, com a fé racionalizada, com a sua crença, numa proteção divina, de acordo com a sua filosofia religiosa, cultivar a sua espiritualidade dentro de si. E queria chamar a atenção também agora para esse item aqui abaixo, que são pessoas que têm uma certa personalidade de ansiedade, de crise de pânico, de somatização, de uma tendência de querer controlar situações e o porvir, uma personalidade muito controladora. Qual de nós, às vezes, não quer que as coisas sempre saiam tudo do seu jeito, tudo no seu tempo? Todos nós temos um pouquinho dessa personalidade, mas quando ela se torna em excesso, eu deixo de saber a dose inteligente e racional para a minha qualidade de vida, eu exponho essa minha personalidade para as circunstâncias da minha existência, ou seja, eu quero que tudo ocorra no meu tempo, tudo seja do meu jeito, independentemente das coisas da vida. Se o outro vai me agradar, se Deus vai fazer as minhas vontades, se a vida vai acatar aqueles meus anseios, os meus desejos, que eles ocorram de acordo com o meu anseio, com a minha vontade. Então, qual de nós, às vezes, já não reagiu um pouquinho desse jeito, né? Abordamos a questão da espiritualidade na questão quando abordamos a possibilidade, no conceito reencarnatório, a questão também da mediunidade ou sensibilidade ou paranormalidade, cada um vai chamar do jeito que achar mais conveniente, na linguagem mais apropriada, tanto para o profissional de saúde quanto o paciente que estamos atendendo, mas da Associação Médico Espírita a gente aborda essa possibilidade também, dessa sensibilidade desse paciente ter com uma outra dimensão, com outro plano, um plano paralelo ao plano físico, de tal sorte que esse paciente tem esse tipo de sensibilidade e vai entrar em contato com energias, com personalidades espirituais, de acordo com a teoria reencarnatória. A morte não existe, o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Então, esses espíritos que não estariam encarnados como nós estamos aqui no plano físico, estariam, digamos assim, no intervalo entre uma reencarnação e outra, que se chama plano astral, plano espiritual, céu, inferno, umbral, cada um dá um nome que achar mais conveniente, de acordo com a sua filosofia religiosa. E essa interatividade com esse mundo espiritual paralelo, entre aspas, mundo invisível, que pode ocorrer dessa interferência negativa no psiquismo daquela pessoa, porque são sempre pensamentos negativos que aquele paciente tem. Então, levando a possibilidade da reencarnação, da mediunidade, nós chamamos aqui de intuições negativas, ou seja, nada vai dar certo, não vou dar conta, sou inferior, sou incapaz, vou morrer, vou passar mal. Seriam conexões com a espiritualidade do ponto de vista negativo, ou também conexões com essas memórias lá do hipocampo que falamos da parte neurológica, com possíveis lembranças, memórias de vidas passadas, de outras encarnações, de traumas físicos que eu possa ter vivenciado lá numa outra existência, numa morte violenta, uma morte por tiro, uma violência física que eu possa ter vivenciado lá atrás, e essa memória ter ficado no meu inconsciente, que a psicologia estuda bastante, que o espiritismo atribui a essa memória a questão do perispírito, que seria uma camada intermediária entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, essas memórias de outras encarnações ficariam, entre aspas, localizadas nesse perispírito, e quando a pessoa tem aquela sensação de mal-estar agudo, é como se ela fizesse uma conexão com essas memórias de traumas vivenciados em outras encarnações, e isso possa aflorar e sentir na flor da pele, literalmente, toda essa sensação de mal-estar, esses sintomas que falamos agora há pouco. Então, traumas físicos que a pessoa vivenciou numa outra encarnação,
ou que ela possa ter provocado a terceiros numa outra encarnação. Ou seja, pessoas que eu convivi lá do passado, que faziam parte de uma outra existência minha, que estavam lá comigo, que eu possa ter sofrido alguma coisa na mão deles, ou eu ter provocado um sofrimento a eles direto ou indiretamente. A essas pessoas, que nós chamamos de espíritos obsessores na questão do kardecismo, ou presenças, um termo técnico, um termo neutro, ou que popularmente as pessoas chamam de espíritos que queiram atrapalhar, de encosto, o nome que se dá a isso tanto faz, dependendo aí da filosofia religiosa que cada um possa ter. Essas pessoas que nós convivemos lá do passado e que deixamos situações mal resolvidas, de mágoa ou de raiva, principalmente de outras encarnações, elas tentariam nos influenciar de alguma maneira, de acordo com o nosso psiquismo, quando damos brechas para essas influências, por sentimentos negativos, sentimentos que não são saudáveis, como raiva, mágoa, orgulho, egoísmo, indiferença, maldade, assim por diante, fazendo uma conexão com sentimentos que provocamos a elas lá atrás, quando a prejudicamos. Porque de duas uma, ou aquelas pessoas que a gente conviveu lá nas outras vidas, ou elas já reencarnaram como nós estamos aqui, ou elas estão nesse período intervidas, que falamos agora há pouco, e de duas uma mais uma vez, ou essas pessoas que a gente eventualmente possa ter prejudicado lá numa outra encarnação já nos perdoou, ou tem uma mágoa, uma raiva de mim por alguma situação, e de uma maneira ou de outra conseguiria me achar aqui na vida presente, na encarnação atual, e de acordo com a minha brecha pela qualidade dos meus pensamentos, sentimentos e atitudes, conseguiríamos ser achados por essas presenças espirituais e ela teria um certo poder de influência no meu psiquismo, principalmente dominando e incentivando os pensamentos negativos das mais variadas formas possíveis. E uma outra interferência espiritual que abordamos então nessa hipótese da questão da ansiedade, somatização, síndrome do pânico, é a questão da ectoplasmia, onde esses espíritos poderiam manipular de uma maneira direta, intensa e aguda esse fluido que é o tal do ectoplasma, gerando esses sintomas desagradáveis por esses pacientes. Então, o que seria ectoplasma? Como ele é formado? De onde ele vem? Para onde que ele vai? O que isso tem a ver com a área da saúde mental, nessa hipótese, onde estamos abrindo a nossa maneira de pensar de uma maneira clássica para uma maneira mais holística, um pouco mais espiritualizada, portanto. Esse ectoplasma seria uma energia, um fluido, uma substância, uma matéria, cada um dê o nome que achar mais conveniente, que seria semimaterial, permearia os dois mundos, o plano físico e o plano espiritual, seria amórfica, elástica, ou seja, não tem forma e tem a sua elasticidade, produzida pelos seres vivos encarnados, por todos nós. Pela literatura espírita, nós estudamos nas obras lá de Kardec, de André Luiz, a questão do ectoplasma humano, animal, vegetal e mineral. Mas tudo que vamos abordar aqui agora, durante essa nossa fala, vai ser atribuída à questão do ectoplasma humano, ok? Então, como características, né? Esse ectoplasma conduz a um eletromagnetismo através dos nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos. Esse ectoplasma seria manipulável por seres humanos encarnados ou desencarnados, para o bem ou para o mal, de acordo com a intenção e a nobreza de cada um. Teria uma massa, um peso, uma quantidade de energia, mas não temos um aparelho que consegue medir ou quantificar tudo isso que estamos falando. Mas vamos, daqui nos próximos slides, mostrarmos umas fotos para ilustrar tudo isso que estamos tentando explicar para vocês agora. Esse ectoplasma, portanto, interagiria com o meio ambiente, com as pessoas e com o plano espiritual através de fenômenos físicos. Na história do Espiritismo, o que podemos observar nas pesquisas muito interessantes de Allan Kardec no final do século XIX, a questão da materialização de espíritos, de objetos, vamos mostrar algumas fotos logo em seguida, e mais recentemente, de acordo com os estudos mais evolutivos pela literatura de Chico Xavier e a sua mediunidade, através do espírito de André Luiz, as questões das curas espirituais, para as curas físicas, inclusive, e
trazendo essa questão da ectoplasmia para a área da saúde mental, psicologia, psiquiatria, tentando explicar e fazer esse elo com a questão, então, dos transtornos de somatização e crise de ansiedade aguda. Mais detalhes vocês podem observar e estudar no livro Nos Domínios da Mediunidade, pela literatura de Chico Xavier e André Luiz, principalmente no capítulo 28, para quem quiser aprofundar esse assunto. Vários pesquisadores ao longo da história foram pioneiros para incentivar e começar esse estudo, né? Citamos aqui William Crookes, o Crawford, Charles Richet, criador do termo ectoplasma, fundador da metapsíquica, o próprio Allan Kardec, Chico Xavier, enfim, como citamos agora há pouco, está aqui William Crookes, simpático amigo aqui, pesquisador, e vou mostrar para vocês agora algumas fotos de domínio público, está nos sites de pesquisa, que foram publicadas em revistas antigas e também em revistas brasileiras, já no século XX, que são muito interessantes, muitas delas talvez vocês já tenham visto. Na foto aqui do lado esquerdo, temos aqui Chico Xavier, né, mais moço. Do lado aqui de camisa branca, temos um médium, reparem que ele está de boca aberta, e o que sai da boca desse médium, que parece um algodão, parece um pano, uma água mais densa, é o tal do ectoplasma. Isso foi fotografado, tá? Com os direitos aqui autorais de Nedir Mendes da Rocha. Atrás dessa pessoa, que parece alguém com lençol na cabeça, é um espírito se materializando pelo ectoplasma do médium, para que todo mundo pudesse ver os espíritos, não somente quem tivesse a mediunidade de vidência ou clarividência. Já a foto aqui do lado direito, em preto e branco, esse espírito entre duas pessoas encarnadas, fotografadas também. Então não tem nenhum truque de imagem, não existia tecnologia para fazer nenhum truque de imagem, como temos hoje pela questão da informática, não é mesmo? Aqui fotos mais antigas desses pesquisadores que eu mencionei agora há pouco, essa gosma branca, esse algodão doce que sai e entra da boca da médium, um pano branco, é o tal do ectoplasma, que é manipulável pelos espíritos, para o bem ou para o mal. Temos aqui do lado esquerdo embaixo um espírito se materializando, e reparem vocês a questão do rosto, principalmente as definições, justamente para aquele espírito se identificar como ele é, dando nome, etc. Muito interessante. Aqui também são materializações luminosas do médium Peixotinho, da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, o espírito materializado de Ana. Essas fotos são de domínio público. Sugiro a visita para quem puder e tiver a oportunidade de ir à cidade do Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, um prédio histórico no centro da cidade, onde temos um pequeno museu, onde esses objetos foram moldados em parafina. Eu tive a oportunidade de vê-los pessoalmente, é muito interessante, estão lá até hoje. Então são mãos, pés, flores, outros objetos, como essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, um pé materializado, moldado em parafina, um modelo de mão, de flores. Tá? Aqui a foto número 24, onde o pesquisador William Crookes, de pé ao lado de Kate King, com os pés descalços, sobre um ponto particular do assoalho. E aqui, na despedida desse espírito, né, temos a foto da médium e do espírito materializado. Então, o ectoplasma pode ser moldável de acordo com o interesse e a necessidade daquela situação. Esses fenômenos de materializações, hoje, não são frequentes, porque os espíritos, nessa época, eles precisavam provar, de alguma maneira, que a morte não existia, que a vida se sobrepõe à morte do corpo físico. Portanto, havia uma necessidade do show, do espetáculo, entre aspas, para que eles pudessem se manifestar. Isso está pesquisado, todo mundo pode correr atrás na antiga Europa. E o mais interessante é que a filosofia espírita, ela se desenvolveu muito intensamente aqui no nosso país, no Brasil, principalmente pela mediunidade lá de Chico Xavier. Então, hoje esses fenômenos de materializações não são mais comuns, mas são comuns fenômenos físicos, como estalos, como barulhos, que são inexplicáveis do ponto de vista físico, químico ou biológico. Ele é inodor, ele é mais frio,
do que quente, mais úmido do que seco, ele é expansível, ele é fotossensível, ou seja, mais facilmente manipulável nas sessões mediúnicas a baixa luz. As pessoas com maiores sensibilidade conseguiriam tocar esse ectoplasma, que sai pela boca e nariz desses pacientes que têm uma produção de ectoplasma acima da média, acima dos outros seres humanos, e seria também esse ectoplasma obediente à ação mental. Então, ele pode ser usado para o bem e para o mal, de acordo com a intenção, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Repara aqui, mais uma vez, chama a atenção do capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier e André Luiz. Esse ectoplasma penetra qualquer matéria, está presente na natureza, seria de origem alimentar, como todo mundo come, então todo mundo produz ectoplasma, ele é vital para o corpo físico estar funcionando direito, na sua fisiologia, na sua funcionalidade tradicional, dando questão de saúde, portanto, de uma maneira homeostática, equilibrada, né, fisiológica. Mas nos parece que algumas pessoas têm uma certa fisiopatologia que produz mais ectoplasma do que outras. Aí vamos associá-las a essa questão da ansiedade, pânico e síndrome de somatização. Então, seria então esse ectoplasma de origem alimentar e seria metabolizado, produzido nas células hepáticas pelos nossos estudos ainda primários, que ainda tem muito campo pela frente para ser estudado, né? Onde é produzido a grande usina bioquímica do nosso corpo, o nosso fígado, né, que produz tantas enzimas, proteínas necessárias para que o corpo funcione de uma maneira equilibrada, seria produzida, esse alimento então entraria pelo tubo digestivo, quebrado em micropartículas até ser absorvido, chegando a glicose, por exemplo, até nas células hepáticas, produzindo energia, adenosina trifosfato junto com fósforo, lá no aparelho digestivo. Então nós temos aqui uma parte desse aparelho digestivo, né, o bolo alimentar já sendo dissolvido na boca pela saliva, passando pelo esôfago, estômago, suco gástrico, o duodeno sofrendo ação do suco pancreático, da bile, até todos os alimentos serem quebrados em micropartículas, passando pelo intestino delgado, grosso, formando as fezes, né? E antes de formar as fezes, o corpo, pelas microvelocidades intestinais, vai absorvendo todas as proteínas, gorduras, vitaminas, açúcares que são necessários para que o corpo funcione de uma maneira natural. Então, essas microvelocidades são um conjunto de interação entre a absorção e a formação de veias, formando veias mais calibrosas, indo em direção ao fígado, ao sistema porta, e dentro do fígado hepatócito, então, nos parece que seria produzido tanto o ATP, adenosina trifosfato, e o ectoplasma propriamente dito. Então, para a gente lembrar um pouquinho das aulas de biologia, aqui está um desenho de uma célula, e destaco aqui o núcleo no seu centro, onde temos o nosso código genético, todo o citoplasma, onde temos várias organelas celulares, mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático, nucleolo, centríolo, complexo de Golgi, etc. E cada um dessas organelas tem a sua função. Então, eu destaco aqui para vocês essa amarelinha, que parece um amendoim aqui nessa foto, que é a mitocôndria responsável pela respiração celular. Por que a gente está destacando isso? Porque aí, onde são produzidas a maior parte da energia usada pelas nossas células, porque o oxigênio chega na mitocôndria junto com o nosso alimento, a glicose, por exemplo, né, C6H12O6, junto com o oxigênio que respiramos, formando gás carbônico, água e energia, ATP, adenosina trifosfato. Esse gás carbônico que sai com a nossa expiração pelo sistema respiratório. Então, a glicose, resumidamente aqui entrando na mitocôndria, juntamente com a ação de sais minerais e vitaminas do complexo B, formam o ATP, entre aspas, a via normal, e também a via ectoplásmica, que pode ser que aquele paciente, em hipótese, tenha alguma deficiência de vitaminas do complexo B, ou esteja ingerindo produtos tóxicos muito industrializados, ainda é uma dúvida que estamos em estudo, produzindo esse ectoplasma a nível microcelular. Esse ectoplasma se acumulando, então, ele teria
essa interferência na fisiopatologia das nossas células, de acordo com os nossos pensamentos e a sua qualidade, os pensamentos, sentimentos e as nossas atitudes. Desse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, eu ressalto que esses fluidos de materialização, daquelas fotos que mencionamos anteriormente, até que o ectoplasma se forme e saia pela boca, nariz e ouvido daquelas pessoas, não só dos médiuns, mas de qualquer um de nós teríamos 3 fluidos ectoplásmicos como classificação. O primeiro é o ectoplasma vindo das esferas sutis, do plano da espiritualidade, ectoplasma, portanto, mais puro. O ectoplasma das pessoas, dos médiuns, que é esse ectoplasma que estamos mencionando aqui para vocês agora, portanto, um pouco mais impuro, de origem aqui orgânica desse plano físico, e o ectoplasma também da natureza, das plantas, dos animais, assim por diante. Então, tudo que estou me referindo aqui agora é ectoplasma humano, das pessoas que se formam no intracelular. Ressalto aqui para vocês agora a questão do livro Evolução em Dois Mundos, da primeira parte, também da mediunidade de Chico Xavier, de André Luiz, onde ele fala do automatismo e do corpo perispiritual. O perispírito também tem aquela capacidade de armazenar memórias, em hipótese, de oriundas de outras encarnações das nossas vidas passadas. Cita aqui que a nossa inteligência, pensamentos, influenciando o citoplasma, ou seja, o espaço entre o núcleo e a membrana celular, onde estão aquelas organelas que eu mostrei naquela foto anteriormente. Então, a inteligência influenciando o citoplasma, para o bem ou para o mal, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculações das forças fisiopsicossomáticas, obrigando as células ao trabalho da que se necessita, da sua função para se expressar. Então, temos a célula hepática, a célula cardíaca, a célula respiratória, a célula neurológica, de pele, e assim por diante. Então, ressalta aqui a influência dos nossos pensamentos na questão do funcionamento das nossas células, na questão de saúde ou formação de doenças. Continua o texto, que o homem, o ser humano, pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, de pensamentos, sentimentos, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos, ou seja, unidades de forças psicossomáticas, espiritualidade falando de doença psicossomática, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, sentimentos e pensamentos influenciando no corpo físico, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de cada um de nós, de acordo com as nossas escolhas do bem e do mal. Isso se exemplificaria de que maneira? Quantas e quantas vezes já nós não percebemos em nós mesmos, ou em outros amigos, ou familiares, ou pacientes, a seguinte questão: puxa vida, fiquei nervoso, deu uma dor de cabeça, fiquei estressado, deu um ataque cardíaco, ou uma queimação de estômago, ou o intestino ficou preso, ou o intestino ficou solto, ou deu uma dermatite, um inchaço, uma dor. Então é o pensamento atuando no corpo físico. O pensamento, como que chega no corpo físico? Através da aceleração da produção do ectoplasma lá na mitocôndria, gerando as ites, as inflamações, as dores, de acordo com essa hipótese de raciocínio que estamos tentando hoje dividir com todos vocês nesse evento aqui, falando de ansiedade. Então, esse fluido, esse ectoplasma, quando ele ficaria acumulado, não doado, não expelido a contento, ele poderia gerar essas inflamações. A doação não é maléfica, mas o seu acúmulo pode ser. Pode gerar necrose tecidual, as inflamações das mucosas, a desestabilização das membranas celulares, fazendo a ruptura celular, e a autodegradação pelas enzimas lisossomiais, ou seja, aquele órgão, microscopicamente, vai formando a inflamação macroscopicamente, dando a ite, que vamos ver alguns sintomas possíveis de ser oriundos pelo acúmulo do ectoplasma e essa produção exagerada, caindo na somatização, na síndrome do pânico, portanto. Então, esse fluido todo ficaria mais acumulado no abdômen e no tórax,
porque vem um alimento, passa pelo tubo digestivo, lá pelo fígado, cai na corrente sanguínea, ectoplasma sai junto com o gás carbônico, através da expiração da nossa parte da árvore brônquica respiratória, né, eliminado junto com o gás carbônico, saindo pelos orifícios do nosso corpo, todos, boca, nariz, ouvido, ânus, poros. E quando não doado, não eliminado a contento, poderia então gerar uma série de sintomas físicos. Essa é a hipótese que estamos trazendo para vocês aqui agora. Então ela tem uma ligação direta com o nosso estado mental, aquilo que sentimos, pensamos e planejamos com nossa mente. Isso aborda a questão da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, o nosso temperamento, o nosso caráter, que é o conjunto de qualidades e defeitos que todos nós temos. Então, uma questão do temperamento, principalmente nós da raça humana, é aquela tendência de nos irritarmos com facilidade, de não sabermos lidar com as nossas frustrações, de queremos sempre tudo do nosso jeito. Lembra da personalidade controladora, que falamos agora há pouco, lá naquele primeiro slide? De não termos a paciência necessária para que a coisa aconteça naquela hora, naquele momento. E a gente quer que aconteça do nosso jeito, antes daquilo que realmente é necessário, ou racional, ou plausível. Então, essa questão do temperamento é a questão também da potencialidade irritativa que cada um de nós precisa aprender a controlar de si. Entendendo que a vontade de Deus, ou da vida, ou do universo, nem sempre vai me obedecer. Ou seja, Deus e a vida não são garçons que vão servir a minha vontade todo o tempo. Então, quando isso não acontece, eu me irrito, eu me frustro, esse sentimento não pode desalinhar o funcionamento das minhas células lá na mitocôndria e produzir esse ectoplasma, nessa hipótese que estamos trazendo a vocês, não ainda como uma verdade científica, mas como uma linha de raciocínio. E na questão médico-espírita, a gente tem observado que quem produz mais ectoplasma do que a média geral das pessoas, porque todos nós produzimos, teria uma certa sensibilidade mediúnica de ajudar ao próximo, de doar ectoplasma ao próximo através da mediunidade de cura, nas curas espirituais que são realizadas nas casas espíritas, sem abandonar a medicina tradicional de maneira alguma, um complemento com a terapêutica complementar espírita, pelo passe, a própria palestra, água fluidificada. E aí, doando esse ectoplasma, parece que esse paciente desinflamaria essas células todas e voltaria para a sua fisiologia, saindo da patologia. Então, quais são as patologias que nós vamos desconfiar que esse paciente possa estar apresentando, trazendo todos os exames gerais de uma maneira normal, exames de sangue, exame de imagem, ele já passou em vários médicos, vários especialistas, mas os sintomas ainda estão presentes de somatização, né? Então, o que a gente tem que desconfiar? Exames normais, mas sintomas presentes. A questão da enxaqueca, das dores de cabeça, sensação de mareamento, tontura, lacrimejamento intenso, pessoas que bocejam muito em vários lugares, que soluçam de uma maneira crônica, que estão sempre cansadas, que têm psoríase, aquela doença crônica descamativa de pele, que suam muito nas mãos e nos pés, que têm sensação de calor, de abafamento, mesmo em lugares mais frios ou refrigerados, edemas nas extremidades, mãos e pés inchados, pessoas que se sentem mal onde tem pessoas doentes perto dela, pessoas que têm muito sono, que à noite quando dormem de boca aberta, babam até no travesseiro, muita vontade de comer doce, uma tendência à hipoglicemia. Parece que tudo que é mais gostoso, os carboidratos, por exemplo, tem uma potencialidade de produzir mais ectoplasma do que as proteínas, é uma hipótese ainda, né? Pessoas que têm dores crônicas de articulações, músculos e ossos, e a ocorrência de efeitos físicos, barulhos como esse, de bater numa mesa e não tem uma explicação por que aquela mesa está batendo, está estalando, está rachando, não tem algo que possa interferir, que explique ou que justifique aquela ocorrência de barulhos ou de luzes que apagam ou acendem sem alteração pela nossa racionalidade, que justifique aquele evento físico. Então, alguns aspectos psicológicos que nós precisamos nos prestar atenção, falamos agora há pouco a questão do jeito de ser de cada um de nós. Nós, quer dizer, só os outros, né, se melindram muito fácil.
Ai, que roupa feia, ai, que sapato feio, ai, 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 ui, ui, ui. Nós nos melindramos por qualquer coisa que às vezes nós ouvimos. E desse melindre é que vem a irritação. E de onde vem também a necessidade de eu precisar ou querer agradar a todos? Nem Jesus Cristo conseguiu isso. Imagine nós, né? Pessoas cheias ainda de falhas e defeitos. Então, o ato de se melindrar, na verdade, é o ato de se irritar. E pode ser uma irritaçãozinha lá dentro, uma irritação que fica só lá dentro ou que vai para fora. Prestarmos atenção nos nossos humores, na variação, irritação, tristeza, mau humor, bom humor. O que eu preciso aprender a me conhecer para me dominar? Sair da sensação da autopiedade, sair da sensação do vitimismo, que eu sou o azarão dessa história toda. Não se estressar por qualquer coisa, não ter crise histérica por qualquer coisa, pelas contrariedades da vida. Claro que não é fácil passar por momentos difíceis. E qual de nós já não teve momento legal, momento triste, momento que parece que foge ao nosso chão, momentos que nós não controlamos, momentos que nós não temos a sensação de que vai dar tudo certo o tempo todo, porque a vida não está não está aí para ser controlada, está aí para ser vivida. O verbo é diferente. Viver é uma coisa, controlar a vida é outra coisa. Eu posso planejar a vida, não ficar preso no passado com uma depressão crônica, planejar o futuro, e o ansioso está muito preso no futuro, quer controlar o porvir, como citamos em algum slide aqui anterior, lá no começo. Então, são aspectos psicológicos que nós precisamos aí prestar atenção, que nós agimos assim, não só nós, os nossos pacientes, não só os outros, nós somos assim. Então, sintomas que nós desconfiamos, que podem ser a questão da ectoplasmia no sistema digestivo, por exemplo. Exames normais, mas sintomas presentes. Então, já passou num gastro, num alergista, e esses sintomas ainda estão presentes. Pessoas que sentem muita fermentação, produzem muitos gases, abdômen dilatado, muita flatulência, abdômen pesado, come pouco e esse abdômen incha, esofagite, gastrite, colite emocional, náusea, vômitos, eruptação quando a pessoa arrota muito, sintomas de hérnia de hiato, náuseas quando vai escovar os dentes de manhã. Na parte respiratória, falta de ar crônica, bronquite, asma, e não tem uma causa do seu pulmão, da sua árvore brônquica que explica isso, já tomou um monte de remédio e não melhora. Pessoas que têm tosses crônicas, que têm necessidade de ficar respirando profundamente, que tem uma bola que sobe e desce na sua garganta, que parece ter uma coisa que para aqui no meio. Pessoas que têm afonia, rouquidão, pigarro crônico, coriza, rinite, sinusites, pessoas que roncam muito, que se sentem sufocadas enquanto estão dormindo. Indo para a parte auditiva, coceira, sensação de entupimento, tudo isso porque a ectoplasma sai pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. A pessoa relata, nossa, parece ter alguma coisa saindo no meu ouvido e não é cera. Já fez lavagem, já fez exames de audiometria, está tudo perto do padrão de normalidade. Pessoas têm baixa ou perda parcial da audição, otites, zumbidos crônicos. É uma questão para a gente pensar. Ou seja, estamos acrescentando hipóteses à saúde mental, à questão psicológica, à questão comportamental, à questão psiquiátrica. Não é uma verdade absoluta, mas são coisas para a gente pensar. Por quê? Porque a gente precisa dar uma orientação teórico-prática para ajudar aquela pessoa, além de dar medicação, fazer a psicoterapia. Então, como liberar o excesso de ectoplasma quando percebemos que isso pode ser o caso daquele paciente que a gente esteja atendendo? Explicar para o paciente todos esses conceitos. Nem todos os pacientes vão ter ouvidos de ouvir todos esses conceitos que estamos abordando aqui com vocês agora, durante a minha fala. Sem querer doutrinar religiosamente ninguém, mas explicar que isso pode ser algo da natureza humana, da anatomia e da fisiologia, não só algo religioso ou espiritual. Então, como liberar o excesso de ectoplasma sem querer doutrinar ninguém religiosamente falando? Rever primeiro, então, a dieta, comer um pouquinho menos, variar a nossa grade alimentar com proteínas, gorduras, carboidratos, evitar um pouquinho o excesso dos doces, tá?
A eliminação de ectoplasma pode ser feita num templo religioso, como numa casa espírita, numa igreja, num ambiente da natureza, numa mata, numa praia, com técnicas de expiração, que já vou falar um pouco mais adiante. Então, trocar ideias, tentar explicar isso para os pacientes é muito importante. Incentivar que o paciente tenha o ato de fazer prece, de fazer meditação, de levar uma vida mais simples, com menos ganância, com menos frescura, com mais simplicidade, com mais seriedade, para se harmonizar, dar o valor ao que realmente é importante para a sua vida, não querer sempre tudo do seu jeito. E a técnica de liberação prática do ectoplasma é de retirada com as mãos, nessa foto que eu estou mostrando para vocês agora. Então a pessoa fica sentada e uma outra pessoa pode auxiliar, ou o próprio paciente pode fazer isso, numa praia, num ambiente da natureza, num templo religioso, não fazer em casa, ok? Por questões de origem, assim, holística, espiritual, esses lugares da natureza, os templos religiosos, parece que são mais harmônicos. Nem sempre a nossa casa está em harmonia, às vezes tem briga, tem discussão, energias pesadas, né? Que eventualmente as famílias convivem com isso. Então, a retirada do ectoplasma é então feita com as mãos, no formato de puxar pelo nariz e pela boca, indo em direção ao chão, de tal sorte que esse movimento seja bem tranquilo, bem gradativo, né, para o paciente não sentir mal-estar no ato de fazer isso, né, afastando como se fosse uma concha na direção do chão, puxando pelo nariz, pela boca, de uma maneira bem tranquila, bem discreta, para não chamar a atenção das outras pessoas que estão perto, tá? Com muita cautela. Nesse slide que percebemos aqui agora, a questão da síndrome do pânico, porque no meu caso eu trabalho com terapia de vida passada na hipótese da regressão de memória pela teoria da reencarnação. Então, a questão do nosso caráter, ele vem se moldando ao longo de uma vida. E falando da hipótese da reencarnação, o nosso caráter vem se moldando ao longo das vidas sucessivas. A vida a gente considera um eterno contínuo. Então, vida é uma só, encarnações é que foram várias. Então, a gente nasce, vive, desencarna. Renasce, vive, desencarna. E vamos aprendendo coisas, talvez, com o intuito de evoluirmos de acordo com a teoria, com a filosofia espiritualista. Então, o que temos percebido nas questões da síndrome do pânico, e que nos é mostrado, além de traumas físicos que a pessoa viveu em vida passada, ou de traumas físicos que ela provocou a terceiros lá em vidas passadas, a questão também do cultivo do ego. Isso chama egoísmo. Quando eu penso só em mim em primeiro lugar. Então, o que a vida faz quando eu penso só em mim? A vida fala, meu amigo, você não é o único do planeta, tem vários irmãos aqui. A vida não vai fazer tudo o que você quer no seu tempo, não vai corresponder às suas expectativas o tempo todo. Então, o recrudescimento desse caráter orgulhoso, egoísta, prepotente, gera para aquela pessoa, como a vida não me obedece, a tendência ao fracasso, ao pensamento negativo, porque o meu orgulho não gosta de ser confrontado. Isso gera uma sensação de frustração. E o que acontece quando ficamos frustrados e irritados? Raiva. Raivinha, raivona, isso pode ser de qualquer grau, de qualquer tamanho, mas essa raiva, de uma certa maneira, interage lá no bióforo, nas forças psicoplasmáticas lá do interior da célula, lá na mitocôndria, deixando com que ela produza mais ATP e produza mais ectoplasma. Então, essa raiva, além de me sintonizar com espíritos afins, raivosos, pessoas cujas quais eu deixei situações mal resolvidas lá de outras vidas, favorecendo com que esses espíritos possam manipular esse ectoplasma contra mim mesmo. Porque como que essa presença espiritual consegue me achar? Na hipótese da reencarnação, na hipótese dessa sensibilidade de interatividade com o plano, do plano físico para com o plano espiritual. Nós não somos achados por essas presenças pelo rosto, pela roupa, porque nesta vida temos esta aparência, em vidas passadas tínhamos outra aparência física, mas é uma questão de sintonia. Então, se eu, na minha vida presente, na minha vida atual, eu mantenho o velho padrão de comportamento que eu trago de vidas passadas para a vida presente, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela raiva exagerada,
pela prepotência, pela arrogância, ou seja, o recrudescimento, a repetição desse padrão de comportamento faz com que eu baixe a minha sintonia e eu sintonize com energias afins. Caia nessas energias, ou espíritos, ou presenças, usando o termo técnico, usando o termo neutro, que tem raiva de mim por alguma coisa que eu fiz lá no meu passado que eu os prejudiquei, nessa hipótese que estamos abordando, sem querer ser uma verdade absoluta, mas nessa tentativa de explicar por que a pessoa tem uma síndrome do pânico. Então, a minha frustração, a minha irritação vai formando uma raiva que não é trabalhada direito no meu psiquismo, na minha psicoterapia, no meu autoconhecimento. Essa raiva faz eu sintonizar com presenças espirituais afins. Claro que no plano espiritual tem o pessoal que ajuda, o pessoal que atrapalha, energias elevadas e energias menos elevadas, espíritos evoluídos e espíritos mais atrasados. Mas a raiva faz eu sintonizar com essa baixa vibração. Então, com esses sintomas aflorados que eu citei na síndrome do pânico, que eu mostrei em vários slides anteriores, aquela sensação desagradável que eu vou morrer, etc, etc, a explicação nessa visão seria que esses espíritos, percebendo que essa pessoa tem muito ectoplasma, empurraria como se empurrasse com as mãos esse ectoplasma para a sensação do peito, aqui do tórax, e dá aquela angústia, aquela bola na garganta, a rinite, a sinusite, a taquicardia, de acordo com o ponto fraco do seu da sua parte física daquele paciente mais vulnerável a essa crise de síndrome do pânico. Então, essa sensação física desagradável, provocada pela manipulação mal intencionada dessas presenças espirituais, gera sintomas físicos. E isso gera medo no paciente, gera constrangimento. E o pensamento mais recorrente na síndrome do pânico qual é? Eu vou passar mal, me tira daqui, me leva para o hospital, vou morrer sem assistência, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. É aquela tendência depressiva e o medo recorrente. Isso gera constrangimento naquela pessoa, porque ela vai parar no pronto-socorro várias vezes com esse quadro clínico instalado. Dá uma sensação de impotência, mais frustração ainda nesse paciente, mais raiva, e recomeça o ciclo, né? Porque raiva sintoniza com mais raiva, que sintoniza com essas energias negativas aí, dessa hipótese espiritualista que estamos trazendo para vocês, como maneira de pensar de um pouco diferente a síndrome do pânico. Então, a psicologia, a psiquiatria, tenta tratar pelo final, não pelo começo. Então, eu vou dar remédio para aliviar os sintomas? Sim. É necessário medicar? Muitas vezes sim. Mas se eu não começar a alertar aquele paciente que ele tem que ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos teimoso, menos prepotente, etc, etc, coisa que todos nós humanos ainda somos um pouquinho, ele não vai vibrar numa tendência energética mais elevada. Ele vai continuar sintonizados, digamos, com a rádio Presenças FM ou Obsessores FM, sintonia com sintonia, pela lei da semelhança. É a física quântica falando, explicando tudo isso para vocês aqui. Então, eu preciso tratar com uma boa psicoterapia, com medicação, mas fazer o paciente começar a reverter esse ciclo repetitivo que temos aqui. Então, tratamento medicamentoso, antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, legal, muito bacana, tirar aquela pessoa daquela angústia. Uma boa psicoterapia, seja ela terapia de vida passada, que no caso é aquela que eu trabalho mais, a cognitiva comportamental e várias outras linhas, que são sérias, que visam o autoconhecimento, a autotransformação, né? Incentivar que o paciente mude e melhore o seu jeito de ser, como eu falei agora há pouco, revendo valores da vida, sendo mais caridoso, mais altruísta, exercícios de meditação, de yoga, como complemento de tratamento muito importantes, ou seja, uma mudança geral no estilo de vida, nos valores que aquela pessoa carrega para si mesmo. Numa visão complementar espírita, abordamos então, para quem tiver vontade de tratar com esse tratamento complementar, além da medicina e a psicologia tradicional, a desobsessão espiritual, como explicamos essa hipótese agora há pouco, das interferências de presenças espirituais negativas no psiquismo humano, a prática do evangelho no lar, a leitura bíblica em casa,
para reunir a família, harmonizar o ambiente para que se torne algo mais agradável, o lugar onde eu moro, onde eu vivo, com os meus parentes, né? No caso do paciente aceitar esse conceito de espiritualidade, né? Sugerir que ele conheça, estude mais esses assuntos sobre mediunidade, sensibilidade ou paranormalidade, para que ele possa ler a parte teórica e, quem sabe, mais para frente trabalhar como um médium passista numa casa espírita, ou aplicar o jorei, o reiki, ou fazer uma vibração de amor ao planeta, aos doentes, aos necessitados. Independentemente do cunho religioso, você pode pensar coisas positivas. Na visão kardecista, nos parece que quem tem muito ectoplasma, então, teria que dar passe ou fazer essas outras práticas vibratórias, harmonizadoras, como eu mencionei agora há pouquinho. Bom, finalizando aqui, que eu já estou com o meu tempo já no finalzinho, essa poema de Emmanuel, que foi um dos mentores de Chico Xavier, chamado Aguarda o Tempo, nos diz assim: aconteceu talvez o que não esperavas, o lado contra te ironiza, o sentimento ferido te aborrece, entretanto reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu, procura sorrir, gratidão, não é? Não te indisponhas com ninguém, não queira tudo do seu jeito. Continue trabalhando, servindo em paz. Aguarda o tempo, no tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então, calma, paciência, fé, positividade, pense. E essa poesia de Joana de Ângeles, que é um espírito muito evoluído, mentora do médium famoso brasileiro, Divaldo Pereira Franco, nos fala nesse trecho de poema o seguinte: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade, o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de te suceder, sem que te imponhas o sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê. Não, porém, da forma como aguardas, com pessimismo. Talvez se dê diferente. Porquanto a vida obedece a um plano incessante de mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa mental, aí é uma palavra minha, agitação, ansiedade, o medo, a somatização e a síndrome do pânico, usando Joana de Ângeles como exemplo aqui de harmonizadora do nosso psiquismo. Então, eu encerro a minha fala por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês, desejando um bom congresso, que todo mundo usufrua de todos os colegas palestrantes, ressaltando o site da Associação Médico Espírita do Brasil, amebrasil.org.br, da Associação Médico Espírita de Santos, que eu faço parte, amebrasil.net.br. Essa literatura Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra, do meu colega muito bacana, muito inteligente, chamado Luciano Munari. E deixo aqui e-mail de contato, fico à disposição de vocês, brown.net@uol.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos